Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Hoje com o Sindasp, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina, que com muito prazer recebe novamente o coordenador estadual do Sindasp, o Nauro José Velho. Tudo bem, Nauro? Bem-vindo. Tudo bem, Silvio. Tranquilo. Estamos aqui novamente fazendo parte deste programa, né, de todas as terças-feiras, para comentar aí alguns assuntos das ações e atividades do Sindasp. Isso. Você, casualmente, foi quem veio na última semana no espaço aqui do Sindasp, toda terça-feira, né, Nauro? E estavas falando a respeito da campanha salarial das empresas públicas, que está em plena negociação. Avançou alguma coisa nessa última semana, Nauro? Não, na verdade, continua aí as dificuldades, né? As promessas do governo em avanço, mas elas não se concretizam. Nós estávamos, inclusive, aguardando aí uma proposta do governo, uma proposta já escrita e tal, e essa proposta veio na última sexta-feira com, inclusive, alguns retrocessos muito grandes, que a própria Secretaria da Agricultura entendeu que não era aquilo que o secretário havia, inclusive, negociado com o governador, e que, no caso, aí, esse tal do órgão, né, CPF, Comissão de Política Financeira, faz a elaboração de uma outra proposta que não tem nada a ver, tirando alguns avanços que já tínhamos, né, e não contemplando. Então, volta novamente tudo a estaca zero. Quer dizer, vocês haviam negociado já com o secretário, e aí ele mandou uma carta, mas quem deu o conteúdo da carta foi a CPF? E aí trocou tudo que o secretário havia dito? Na verdade, o secretário tinha uma proposta, que não era a nossa ainda, nós entendemos que mesmo aquela proposta do secretário, ainda ela é insuficiente para assinarmos um acordo, mas... A que veio da CPF é pior ainda. É pior ainda, né? Ela retroage lá a 2008. Então, como se no ano de 2009 a gente não houvéssemos negociado. Tira a garantia de emprego, tira uma série de vantagens, né, mexe no auxílio creche, enfim, algumas coisas que já estão consolidadas há muitos anos, agora o tal do CPF, por conta e risco, sei lá como isso acontece, né, faz esse tipo de coisa. Então, nós estamos agora no aguardo, o secretário está viajando essa semana, deve retornar amanhã ou depois, para então tentarmos voltar a negociar, tentar ir direto com ou o secretário da Fazenda ou o próprio governador, né? E essa proposta recebida na sexta-feira do secretário de Estado vai ser levada aos trabalhadores numa assembleia ou está ainda antes em processo de conversa? Não, essa proposta não tem nem como levar aos trabalhadores, porque os trabalhadores já definiram quais são os avanços necessários. Enquanto a gente não mexer, não avançar em alguma coisa, nós não voltaremos em assembleia aos trabalhadores, né, para esse tipo de propósito. Podemos chamar uma assembleia para discutir o que a gente vai fazer para tentar pressionar o governo a atender e avançar na proposta realmente, né? Mas teve também na sexta-feira, os companheiros lá de Chapecó fizeram uma abordagem ao governador, Leonel Pavan, que estava lá numa atividade, e ele, vamos dizer, na entrada dessa atividade, os recebeu, né? Conversaram em Chapecó. Esse final de semana? Na sexta-feira passada à noite, né? Foi colocado a ele todas as dificuldades e tal, e ele disse que a situação do Estado, que o Luiz Henrique, né, é até engraçado quando a gente ouve isso, que o Luiz Henrique, que era companheiro dele, deixou o Estado praticamente quebrado, e que isso tem muita dificuldade hoje de avançar. Então, quer dizer, eles jogam suas farpas entre si, e sobra para quem? O sangue sobra, respinga na gente. Exatamente. Quem continua sofrendo é o trabalhador. Então, nós ontem reunimos novamente a executiva da Intersindical, estamos aí analisando os encaminhamentos que a gente vai tomar, o que vai fazer, voltamos a ligar também para o pessoal que nos atendeu lá em Itajaí, o dia da mobilização,
lá o senhor Clever, que é um dos diretores da Seara, e também o secretário de Desenvolvimento Regional, que se comprometeu em tentar, se não houvesse avanço, em tentar abrir esse canal de negociação com a Fazenda. Acionamos isso ontem, então agora estamos aí no aguardo, vamos aguardar o retorno do secretário também para retomar essas negociações. Mas também já tudo indica que na próxima semana a gente já faça algum tipo de assembleia com mobilização novamente, né? Os trabalhadores estão dispostos, não estão vamos dizer, se conformando com isso e não vão ficar parados, né? Então tem aí uma programação que provavelmente a gente coloque em prática na próxima semana. Que coisa, hein? E isso se falando da campanha salarial das empresas públicas e a das privadas, com o Sescom Florianópolis e o Sescom Santa Catarina. Em que pé está, Nauro? Também. Apesar de ter avançado um pouco mais essas negociações, porque eles chegaram a um índice já de 6%, e sendo que a proposta deles para alguns pisos chega até 14%, 15%, 20%, né? É um avanço bastante grande. Mas nós fizemos uma enquete com os trabalhadores, inclusive visitas, o companheiro Arnoldo teve a semana passada toda visitando aí em algumas regiões, né? A base e discutindo, e fizemos uma enquete também via internet, né? Virtual. E os trabalhadores estão dizendo que 6% é muito pouco, eles querem mais. Né? Quanto estava sendo solicitado? Era 7, 10. Né? Os trabalhadores chegam a dizer assim, até 8 é possível negociar. Né? Então, reduz um pouco a pauta para tentar fechar essa negociação. Mas o sindicato patronal, os patrões estão muito intransigentes e tal, não estão querendo avançar nisso. Então agora vai ser feito provavelmente uma assembleia, novamente com os trabalhadores da área privada, e vai se discutir também quais as mobilizações que deverão ser feitas, né? Este é Nauro José Velho, coordenador estadual do Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina. O Sindasp, que toda terça-feira está ao vivo aqui no Floripa em Foco, entre 1h30 e as 2h da tarde. Campanha salarial Noves Fora, então... vai haver um curso de formação sindical que inicia nesta quarta-feira, dia 11. É o Sindasp que está promovendo ou o Sindasp está inscrito? Que curso é esse, Nauro? Na verdade, o Sindasp faz parte, né, das organizações que estão promovendo esse curso. Esse curso nós estamos chamando de curso de formação para militantes, operários e sindicais, como forma de estar trabalhando um pouco melhor a situação e o momento que a gente vive da classe trabalhadora. Como você viu, as campanhas salariais não estão avançando, e quando a gente vê que o momento colocado aí por toda a mídia, né, a grande mídia, que o Brasil está uma maravilha, está desenvolvendo, aumentou a arrecadação, seja a nível federal, a nível estadual, municipal, etc. e tal, as indústrias estão a todo vapor. Contratando, diminuindo tiveram que aumentar o juro novamente para segurar o processo de desenvolvimento, etc. e tal. Então, vocês veem, tudo isso por um lado. E por outro lado, por que não se avança no salário do trabalhador? Que é aquele que justamente produz, né? Toda a riqueza, toda a produção que nós temos pela mão do trabalhador. E que é a grande massa salarial que move a economia. Né? Exatamente, que é o trabalhador também, que produz e é um consumidor também. Isso. Então há uma grande contradição no modelo capitalista, que é justamente isso. Ele quer cada vez acumular mais. Né? Então o que os empresários dizem? Que estão agora se recuperando das perdas que tiveram 2008. Com a crise. Né? Então, isso é conversa fiada para nós. Né? Na verdade, eles querem ganhar cada vez mais. Eles sempre, quando eles perdem, eles socializam com o trabalhador. Né? Não tem aumento, não tem reposição, não tem avanço nenhum. Quando eles estão ganhando bastante, eles querem acumular o máximo possível. Né? E sobra... Então, não socializam nada e continuam dizendo que ainda estão se recuperando.
Então é muito difícil realmente. Nesse sentido que nós entendemos aí, tanto quanto o Sindasp como outras organizações, que há necessidade de você cada vez formar, colocar mais gente para estudar, para entender esse processo, para conseguir trabalhar e ir aos poucos, então, tentando mudar esse quadro tão desolador e tão ruim para a classe trabalhadora que é esse momento. Sim. E quem é que está promovendo, então, o curso? O curso, na verdade, ele é um curso, está sendo o primeiro curso nacional de formação sindical da Escola Nacional Florestan Fernandes. Que está completando... Que completou em janeiro desse ano a Escola Nacional Florestan Fernandes 5 anos de existência. A Escola Nacional Florestan Fernandes é a chamada escola do MST, que arrepia a mídia, né, quando se fala em Escola Nacional Florestan Fernandes. Como que os trabalhadores estão construindo uma escola para eles. Então, acho que todo esse processo da Escola Nacional Florestan Fernandes, ela, desde o seu nascedor lá em 95, né, ela teve a intenção de ser uma escola da classe trabalhadora. Mas como ela estava mais direcionada ao campo até agora, sempre teve uma dificuldade maior nessa interação com o movimento sindical, com o movimento urbano, com o movimento operário. Por isso esse curso agora, Por isso esse é um curso que nós estamos aí há 2 anos discutindo a nível nacional. E vai começar amanhã. E vai começar amanhã aqui em Santa Catarina. Eu acho que também é um ponto muito importante, né? Que aí as várias organizações aqui, federações, sindicatos, né, estão contribuindo para que esse curso então aconteça, e a partir dele, é claro, nós queremos desencadear um processo em todo o Brasil, né? Esse, para ser um curso padrão, é um primeiro. Aqui ele será, entrando um pouco mais nos detalhes, né, em 7 etapas. Cada etapa desse curso tem a duração de 2 dias, né, 16 horas, onde vai se discutir toda a história, a concepção, os conceitos do trabalho, dos meios de produção, do modelo que está colocado para nós, da forma de relação dos trabalhadores, a questão de negociação salarial, enfim, ele é bastante abrangente, né? E no decorrer dessas 7 etapas, todos esses assuntos, então, serão aí abordados por assessores, né? Pois é, quem é que vai ministrar? Eu acho que esse é outro aspecto importante. Nesse período que eu disse de preparação, nós justamente preparamos aí um grupo em torno de 20 instrutores a nível nacional, que estão em várias regiões, né? Então, como vai ser aqui no Sul, a gente vai estar trabalhando com o pessoal mais da região, né? E esses instrutores, então, foram realizados 2 seminários, um no ano passado ainda e um nesse ano, que foi da preparação e a organização do quadro síntese desse curso. Então, nós teremos aí, cada etapa, 1 ou 2 temas, né, que serão bem aprofundados, e também vai se procurar ter uma interação com a realidade de cada entidade sindical, com a realidade de cada dirigente, de cada militante. E o objetivo é assim, já não é pegar os dirigentes que estão mais à frente, e sim a preparação de novos dirigentes. Quadros, exatamente. Que legal, que legal. O pessoal que está intermediário aí. E né? que legal começar por Santa Catarina, né? Vai ser o primeiro, né? O piloto, para depois espalhar. Interessante. Cada curso desse ele envolve, vamos dizer, um aparato muito grande de discussão. Nós tivemos aí, vamos dizer assim, quem concebeu essa formatação do curso, é claro que é um desafio colocado pela escola, mas foi a partir da escola, o CEPIS, que é um centro de formação política lá de São Paulo, há muitos anos que trabalha, né? CEPIS, então, que trabalha a questão da formação política, formação sindical dos trabalhadores no Brasil, e a consulta popular também, que vem discutindo essa construção de um projeto popular para o Brasil. Então, está dentro dessa concepção
e é isso que, vamos dizer, também com o curso procura-se avançar no entendimento do trabalhador. E, desculpa, vai ser 2 dias por mês esse curso, né? 16 horas para cada período de 2 dias, e vai acontecer aqui na sede da FETIESC em Itapema. E quem é que pode participar, Laura? Eu fiquei interessado. Eu, que não sou sindicalista, posso participar, por exemplo? Sim, na verdade nós priorizamos, né, as entidades sindicais que estão, vamos dizer assim, dos sindicatos que vêm atuando mais coletivamente, e foi aberto então vagas para as entidades, né, e as entidades buscaram preencher essas vagas com seus quadros ou futuros quadros para estar preparando. É claro que as pessoas que tiverem interesse podem nos procurar, que a gente vai estar discutindo até formação de novas turmas, né, e por aí em diante. Mas nós temos aí, dentro da proposta do curso, que é de ter de 30 a, no máximo, 45 pessoas, nós devemos estar com mais ou menos esse público, né? Nós temos inscrito hoje já em torno de 45 pessoas. Então, como a gente sabe que sempre há uma quebra de última hora, um problema que acontece com alguém, deve ficar mais ou menos nos 40 por aí, né? E vai ser 2 dias ali em Itapema, e no mês que vem vai ser em Itapema de novo? Exatamente. Nessa primeira etapa, como a gente procura construir junto com as entidades, nós vamos discutir o calendário das novas etapas, né? Então, discutindo com as entidades, e inclusive lá com a FETIESC, que também está contribuindo na construção do curso, também vendo a disponibilidade de vaga lá na FETIESC, né? Porque é um centro que tem uma condição muito boa e por isso é muito procurado, né, para fazer formação, encontros, reuniões, enfim. Que legal. E é a Escola Florestan Fernandes, que é uma escola de trabalhadores do MST, quem está organizando, junto com essas 3 entidades, que é o CEPIS, a Consulta Popular e o... ENFF, que é a Escola Nacional Florestan Fernandes. A Escola Nacional Florestan. Está na sigla. Muito bem. São essas 3 entidades. Muito bem. Que estão, né, que organizaram o curso e tal. Na verdade, que a gente coloca ele vai ser executado como curso da Escola Nacional Florestan Fernandes, que é a escola que trabalha com a formação. Que legal. É importante preparar novos quadros aí para entender essa situação que cada vez fica mais estratificada, né? Tem que ter mais conhecimento, mais contatos, mais diálogo para poder ir adiante. Mas eu lhe pedi desde quando existe a Florestan Fernandes, você falou que é desde 95, mas eu me referia a uma outra pergunta sobre Florestan. Hoje, terça-feira, dia 10 de agosto, são quantos anos? 15 anos sem Florestan Fernandes. Hoje, né? dia 10 mesmo? Hoje, dia 10. Olha. Foi o dia do falecimento do Florestan. Quem foi o Florestan, Nauro? Bom, até para nós finalizarmos esse programa, eu acho que uma pessoa, né, muito importante que foi Florestan Fernandes, nós vamos ler um texto aqui que foi elaborado aí pelo pessoal da Escola Nacional Florestan Fernandes, né, que sintetiza bem o que significa Florestan Fernandes para a classe trabalhadora, né? Há 15 anos, no dia 10 de agosto de 1995, morria Florestan Fernandes, uma referência continental no desenvolvimento metodológico e científico da sociologia. Paulista, nascido em 1920, filho de imigrantes portugueses, o sociólogo deixou mais de 50 obras. Foi deputado federal constituinte, eleito pelo Partido dos Trabalhadores e professor rigoroso. De origem humilde, fez de tudo na vida, trabalhando e ajudando a sobrevivência familiar, até romper as barreiras elitistas da USP e tornar-se seu aluno, professor e, mais tarde, um mestre de referência. Sempre manteve a coerência ideológica de compromisso com a classe trabalhadora. Punido pela ditadura militar, amargou o exílio. Voltou e continuou a luta em defesa da classe. É, sem dúvida, o mais importante intelectual orgânico do século XX.
bebeu na fonte dos clássicos e estudou com mais profundidade as classes sociais na sociedade brasileira. Defendeu com coragem a necessidade de uma verdadeira revolução social, que pudesse construir uma sociedade justa e igualitária em nosso país. O povo brasileiro, a classe trabalhadora, os movimentos sociais e os intelectuais orgânicos, todos os que desejamos mudanças na sociedade brasileira, ficamos de luto, mas seu legado nos anima a continuar a luta. Florestan defendeu como ninguém a importância da educação, da formação da consciência de classe, do acesso aos conhecimentos, como uma necessidade da classe trabalhadora para libertar-se da humilhação, discriminação, opressão e da exploração imposta pelos ricos e poderosos. Por isso, nossa Escola Nacional de Formação de Quadros, localizada em São Paulo, chama-se Escola Nacional Florestan Fernandes. Florestan Fernandes segue vivo por sua obra e exemplo de vida, contra a intolerância dos ricos, a intransigência dos pobres. São Paulo, 10 de agosto de 2010. Que é hoje. Que maravilha, eu gostei muito de uma frase que tem aqui, ó. Eu acho que é mais ou menos no final. Florestan defendeu como ninguém a importância da educação, da formação da consciência de classe, do acesso aos conhecimentos, como uma necessidade da classe trabalhadora para libertar-se da humilhação, discriminação, opressão e da exploração imposta pelos ricos e poderosos. Legal esse moço, hein? Eu acho que o que termina essa frase última, né, contra a intolerância dos ricos, a intransigência dos pobres. Isso é uma das frases dele mais clássica, né, e que sempre nós procuramos trabalhar. Qual é o entendimento dessa frase, né? O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com isso, Nauro? Então, isso é muito profundo, realmente. Intransigência. Temos que ser intransigentes? Não. Temos que ser intransigentes com os ricos, com a intolerância dos ricos. Então, quando a gente fala hoje que nós estamos fazendo uma campanha salarial e estamos com dificuldade em avançar, no momento que os ricos estão por cima, estão bem e estão cada vez querendo acumular mais. Essa é bem a característica da intolerância. Eles são intolerantes, eles não permitem dividir com ninguém. Então, frente a isso, é que o Florestan diz que o trabalhador, que os pobres devem ser intransigentes também e ir à luta atrás de seus direitos, né, lutar para conquistar seus direitos e não abrir mão deles, né. É uma outra frase também que o Florestan coloca, e que é um dos clássicos, é a forma de você agir. Não se deixar cooptar, não se deixar esmagar e lutar sempre. Então, o que isso a gente sente muito como sindicalista? O patrão sempre, no primeiro momento, tenta cooptar o negociador da classe trabalhadora. Isso é meio regra, Nauro? Isso é meio via de regra, né? Eles tentam cooptar os trabalhadores sempre, né? Então, Florestan diz, não se deixe cooptar. Quando eles verem que não conseguem cooptar o trabalhador, eles procuram esmagá-lo. Aí vem o braço do Estado, né? Vem a força policial para o quê? Reprimir. Fazer, né, às vezes, as do leis, capital. A gente fala muito da força bruta, às vezes, né? Da polícia e tal. Mas se nós olhar o judiciário hoje, é o que mais oprime e é o que mais ataca o trabalhador, é o poder judiciário hoje, não só a polícia, né? E o judiciário é o menos transparente hoje. Exatamente. E depois, o que o Florestan conclui dessa frase dele? Então, não se deixar cooptar, não entre na conversa do patrão, defenda a tua classe, não se deixe esmagar, né? Seja também esperto e use de artimanhas para não se deixar esmagar. E, por último, ele diz, e lutar sempre. Quer dizer, a classe trabalhadora
ela vai ter que estar sempre lutando. Cada conquista, cada pedacinho de chão é conquistado a duras penas, como a gente sempre diz, com uma dificuldade muito grande. E isso, para nós, Florestan Fernandes, foi e é e continuará sendo o grande mestre realmente desses ensinamentos. Legal, legal. Nauro, é sempre um prazer conversarmos, né? Fiquei curioso para saber como é que vai se desenvolver esse curso a partir desta quarta-feira, dia 11, dias 11 e 12, é a primeira rodada, né? 16 horas, ali na FETIESC, em Itapema, com cerca de 40 sindicalistas de Santa Catarina inteira. Isso, de várias regiões do estado. Para aprender mais um pouco. Estaremos lá coordenando. Você vai dar aula, você não vai aprender. Estaremos mais na coordenação, na organização nesse caso, né? E sempre aprendendo, porque em tudo que a gente faz, a gente está sempre aprendendo, né? Legal. Na semana que vem a gente conversa como é que foi esse primeiro dia de aula. E, Nauro, não está garantido ainda que a gente vai ter reprise deste programa, né? Que estamos ao vivo nesta tarde de terça-feira, como é habitual. E habitualmente a reprise aconteceria a partir das 21 horas. Mas estamos com um problema numa máquina, não sei se vamos conseguir resolver ainda hoje, né? Mas a cópia está aqui guardada, no outro dia a gente veicula. Tá bom, querido? Muito bem, aí mais uma prova. Aos trabalhadores tudo é difícil, né? Até as máquinas. Até as máquinas, tem que lutar contra as máquinas. A máquina está no ponto, Fê? Então vamos lá para aquele intervalo e já voltamos ao vivo aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville. E em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184.